Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do podcast Interior Baiano Notícias. Como você sabe, além de portal, o Interior Baiano Notícias tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais. E aqui a gente fala de muita coisa, gente. De cultura, de entretenimento, de saúde, educação e principalmente política, né? Política é o que corre na veia do interior baiano. Eu sou Wilson Júnior e vou apresentar para vocês o convidado de hoje. Um convidado especial, porque hoje vamos falar muito de política regional, política de Vitória da Conquista. Nós estamos aqui com José Carlos dos Santos Oliveira. Zé Carlos, assim posso falar. Professor de História, Zé Carlos também é especialista em Administração Pública, formado em Desenvolvimento Econômico Regional. Em sua trajetória, já atuou como secretário de Meio Ambiente e secretário de Serviços Públicos em Vitória da Conquista. Atualmente é diretor de Serviços, Comércio e Oportunidades de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E ele também, gente, preside o diretório do PSB em Vitória da Conquista. E tem tantas outras coisas que eu nem falei aqui, mas que ele vai falar ao longo do bate-papo. Zé Carlos, seja bem-vindo ao Interior Baiano. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde, eu falo tanto ouvintes, né? Mas pessoas também que acompanham nas redes sociais também, pro YouTube, pro Instagram. É isso, o Interior Baiano. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje, dialogar, bater um papo sobre o Brasil, sobre a Bahia, sobre Vitória da Conquista especialmente, e também sobre essa troca que é esse diálogo que é tão importante. Tudo que nós estamos conquistando desde quando a democracia voltou no Brasil, que é o aprofundamento de como fazer melhor na relação de trabalho, na relação da educação, da cultura, do meio ambiente, e hoje eu entendo que essa é fundamental, então, o que todos nós estamos dialogando no sentido dessas melhoras. Carlos, para a gente começar o bate-papo, a gente sempre faz uma pergunta que é meio que padrão. Conte um pouco para a gente da sua trajetória. Né, como foi o Zé Carlos aí surgiu, como foi a questão da licenciatura em História, até chegar na questão da administração pública. Fala um pouquinho pra gente. Eu participo da vida social de Vitória da Conquista, um pouco dizer do Brasil, desde meados do final da década de 80, 82, 83. Nós começamos na escola normal a participar do movimento estudantil secundarista, nós fundamos aqui a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Eu fui diretor de comunicação na primeira gestão. Genivan Neri, nosso final Genivan Neri foi o primeiro presidente. Participávamos dos congressos nacionais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, com toda a Bahia, junto também à União Estadual dos Estudantes Secundaristas. Depois, me preparei e passei em licenciatura em História e fui cursar na universidade, onde eu me formei. Valdenor Pereira foi meu professor de Economia e o Zé Raimundo foi meu professor de Introdução de Estudos Históricos, da área de Teoria. Mas junto a isso, eu também fazia movimento sindical e fazia movimento popular de bairro. Eu fui o primeiro presidente da Associação de Moradores do Bairro Guarani. Nós fundamos legal. A associação lá, estou com meu amigo Marcão aqui, que conhece bem essa história, vivenciou isso muito. Então, ali, lideranças como Marli, que nessa semana recebeu o título de cidadã conquistense, foi exatamente nesse período. Jaide Massu, João Luiz, foram todos nesse momento. Né? O PSB, a partir de 88, 89, nós começamos a articular. Meu voto sempre foi um voto, antes do PSB, eu votava nas ideias, dos projetos do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Votava geralmente com Fernando Santana, com Paulo Fábio, com esse pessoal. E depois, em 88, 89, nós fundamos em Vitória da Conquista o Partido Socialista Brasileiro. O PSB é um partido de 1948. Surgiu no movimento do mundo que a gente chamava de esquerda democrática no mundo. Então, a partir desse momento, digamos, nos distanciando da visão de esquerda stalinista, as esquerdas do mundo começaram a pensar em formas mais democráticas e mais abertas, de dialogar com a sociedade. É iudístico, né? Socialismo é liberdade, é o socialismo com liberdade. A base era essa. Pronto, então ali com João Mangabeira, o baiano, que foi membro do primeiro diretório. Em 1989, quando nós fundamos, nós disputamos a eleição presidencial na vice da primeira de Lula. O nosso candidato era José Paulo Bisol, um magistrado,
do Rio Grande do Sul, que compôs a vice. Então, a nossa aliança com o PT, com o PCdoB, especialmente com esses dois, já tem uma aliança, então ela histórica, né? é longeva, é histórica. Claro que nesse período o PSB também teve candidaturas próprias, né? A de todos, a mais conhecida, sem dúvida, seria a de Eduardo Campos, e Sim. que por conta do acidente aeroviário, ele parou. Nós mudamos a candidatura, montamos com Marina. Mas aí acabou ficando no mesmo grupo também. Isso. E aí nós podemos participar do processo. Sempre na Bahia, a presidente estadual é a deputada federal Lides da Mata. O PSB está em mais de 300 municípios no estado. E aí a gente tem atualmente, deputada estadual tá Fabiola, mas o deputado eleito foi o deputado Ângelo Almeida, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, nos lidera na SDE. Nós estamos acompanhando nesse momento como o governo Jerônimo tem priorizado a pauta econômica, a pauta de desenvolvimento. A Bahia tem o que os especialistas chamam de enigma baiano, que são os vazios econômicos num estado que é um estado-nação, né? A Bahia é um estado que é maior que a França. Então, administrar um estado com essas discrepâncias, com essas diferenças culturais e territoriais não é fácil. Não é fácil. Então, eu estou chegando em Santa Catarina, estava até comentando com o pessoal de Santa Catarina. Lá, além de ser pequenininho, lá você tem várias cidades médias que são até maiores do que a própria capital. Joinville é maior que Florianópolis. Exatamente, Blumenau, Joinville, todos são maiores. Isso, e todos com economias muito dinâmicas. Então, na Bahia, não. Na Bahia nós temos Salvador, Feira de Santana, Ilhéus e Itabuna, Juazeiro ali, que é pronto, mas para uma discrepância dessa. Então, não é fácil para poder buscar. Então, o nosso desafio hoje, que Ângelo está no comando da secretaria, é também fortalecer exatamente como dar dinâmica em algumas regiões, em alguns lugares, para a gente poder avançar também economicamente. É isso. Eu ia meio que adentrar nesse assunto do que hoje é a sua função, né? Sim. Na secretaria. Então, é uma secretaria que meio que atua em conjunto também com a secretaria de quem já esteve aqui, que é o secretário Davidson Magalhães, que é de emprego, esporte, renda também, e tem esse envolvimento projetando a questão dos territórios, de levar o desenvolvimento econômico para os locais, às vezes, onde a gente tem a Bahia como aquela coisa assim, fala, nossa, tem um determinado interior que está faltando um emprego, geração de renda para a população. Como é que é esse trabalho? Olha, a pergunta sua é capital para o que nós estamos realizando agora. Historicamente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já teve o nome de Secretaria também da Indústria e Comércio, não é isso? Antigamente era isso. Isso. O olhar do cidadão baiano sobre a Secretaria é um olhar muito vinculado à atração de grandes investimentos, né? Nesse momento, Ponte, Salvador e Itaparica, pronto. BID, pronto. Esse é o olhar dessa questão da chamada grande atração. Com o Jerônimo e com o Ângelo, nós redirecionamos a secretaria. Ela não tinha uma presença no sentido de estruturar projetos vinculados a um planejamento de desenvolvimento territorial. Então, nesse momento, exatamente dentro da nossa diretoria, da diretoria de comércio, serviços e novos negócios, oportunidade de negócio, nós projetamos colocar agentes de desenvolvimento econômico por território. Nós temos agentes de desenvolvimento geral, social, territorial e tal, mas não tinha o foco no territorial, no econômico. Esse é um projeto, nós estamos escrevendo quem seria esse agente. A gente olha muito o Banco do Nordeste, que sempre teve agente de desenvolvimento econômico, né? Nesse caso, o animador de desenvolvimento econômico regional pelo Estado da Bahia, através da SDE, que vai atuar. Quer dizer, quando eu falo, já escrevi a proposta, está em análise na Secretaria. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através de convênio ou com agência de desenvolvimento. Nós temos 3 na Bahia, uma no extremo sul, uma na região do São Francisco e uma em Ilhéus, e algumas estão nascendo, ou onde não estiverem ainda a existência da agência, Wilson, nós vamos colocar um consórcio.
Por exemplo, Civaleg é o nosso daqui, da região. Então, aí nós faríamos ali o convênio, colocaríamos uma seleção, escolheríamos um agente que vai estar no contato com as CDLs, com as associações comerciais, com as cooperativas de crédito, ou seja, tudo que envolve possibilidade de geração de emprego, de renda e tal. Qual é a missão dele, além dessa articulação? É trabalhar maior formalização. Quantas pessoas estão empreendendo e estão no campo da informalidade? E isso não estão ainda, eu digo assim, o que é a saúde financeira dos negócios, quando a pessoa ele conhece os caminhos para o desenvolvimento dele, chamar quem é de inovação, quem é de tecnologia, chamar quem está trabalhando com agricultura familiar, todos, a ideia então é buscar essa formalização. A minha área específica lá é comércio e serviços, ou seja, são as duas chamadas grandes áreas de empregabilidade do Estado. Nós temos mais de 1 milhão, 1.600.000 CNPJs no Estado. 90% é comércio e serviço, é onde exatamente as pessoas estão empreendendo. Aí é onde entra o nosso negócio. Por exemplo, no programa de governo de Jerônimo, tem uma iniciativa que a gente chama de fortalecimento do varejo somente com digitalização. Então, nós estamos com o Sebrae, então, montando agora esse programa exatamente para fortalecer esse varejo. Outra questão que nós estamos colocando, nós temos o serviço de apoio ao empreendedor. Está na minha diretoria. Se você for aqui no SAC, está lá, SAI, Serviço de Apoio ao Empreendedor. Só que a visitação, a procura tem sido pequena. Então, já em Salvador é boa a procura. Então, o que é que eu estou querendo fazer uma mudança? Nós queremos colocar em cada município, ao invés de concentrar apenas nos SAIs das grandes cidades, nós temos 25 unidades, Quero colocar junto com o Sebrae. Seria a Casa Baiana do Empreendedor. Aí um convênio com a Prefeitura, com o Estado e com o Sebrae. Nós vamos entrar, então, com processo de capacitações, nós vamos entrar com um kit empreendedor, que seria para estruturar o ambiente, isso seria a cargo da SDE, e o município entraria com funcionário onde nós qualificamos. Ali vai entrar formalização, sim, orientação para crédito, orientação para a oportunidade de negócio, Então, ou seja, seria uma sorte enorme de serviços. Uma outra coisa que nós estamos desenvolvendo nesse momento, que foi aprovado para o PPA 2024, é o portal da formação empreendedora. Melhorar negócio, Wilson, melhorar negócio também preparando o nosso empreendedor, preparando as mulheres e homens que estão empreendendo. Então, desde um curso ali de gerenciamento da loja, desde um curso de contabilidade, de noções, tudo isso. Eu tenho uma teoria que eu até comento muito, que a universidade, e olha que grande maioria não tem o acesso à universidade, Perfeito. Mas vou falar até só nesse ponto para quem tem. A universidade, ela nos ensina a sair como um bom profissional. Eu saí como jornalista, mas eu não aprendi nada a ser dono do jornal, digamos assim. A gente sai como mesmo. Bem colocado. Um administrador, o administrador nem tanto, mas sai como um contador, mas não sabe administrar um escritório de contabilidade. Correto. Então, são pontos que eu acho que realmente, se tiver um polo no município, que você aprenda a cuidar do seu negócio, ou o próprio cabeleireiro, por exemplo, que o cara tem um salão, ele é um excelente, exímio profissional, mas não sabe administrar, tem aluguel, tem conta. Então, eu sinto falta, às vezes, dessa capacitação mesmo. Obviamente que a gente, na cidade grande, a gente tem o Sebrae, mas em outras cidades. Onde não chega, é verdade. Tem aí um outro ponto que aí você acabou me lembrando já do outro específico, que o comércio exterior está na minha diretoria. Então, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCE, a ideia é que na Bahia a gente abraça fortemente. Então, nós estamos em parceria com a Apex, exatamente, que dentro do Ministério da Indústria do Comércio é quem está fazendo isso. Na Bahia, nesse ano, o ciclo vai ser com 350 empresas que serão preparadas para exportação. Não é que a sua empresa vai exportar ou não. Isso quem vai dizer é o empresário, é o empreendedor. Mas vamos preparar a empresa. Então, essas empresas se dispõem
a internacionalizar, elas vão passar por um processo de formação, são em 4 ciclos, né? No período de mais ou menos 6 meses, em que ela aí no final ela vai se ver, pô, eu tenho então coragem, eu posso, olhando para o mapa da exportação mundial, eu posso então vender para a Argentina, eu posso vender para a França, eu posso vender para a Alemanha, ou até o contrário, comprar também. Não é isso? Então, essa é outra parte que nós estamos desenvolvendo. A Bahia tem uma pauta exportadora, Wilson, muito concentrada. Nós temos primeiro petróleo, depois grãos, não é isso? E depois celulose. O restante é tudo muito rarefeito. O café, o chocolate, né, cacau. Então é muito, muito rarefeito. Então a ideia da gente, então, é ampliar e diversificar mais essa pauta, o que ajuda também a diminuir os vazios econômicos no nosso estado com produtos com vocações mais ampliadas, né? Zé Carlos, vou seguir um pouquinho no bate-papo. Já vou chegar aqui no PSB, Vitória da Conquista, Pronto. que você está na presidência. Conta pra gente como é que tá o preparativo do partido para 2024, formação de chapa, tudo, conte tudo, não esconda nada. Pronto. Olha, nós estamos, isso é meio nacional, mas aqui falando, nós estamos fazendo algumas reuniões com a nosso diretório, nossa comissão executiva, e estamos recebendo, assim, então, uma procura boa, né, de pessoas que querem se filiar para disputar a eleição, mas a gente sempre tem que atender muito ao perfil de projeto que o nosso partido está inserido, que é um partido de formação, de atuação progressista, que tem pautas muito vinculadas à economia criativa, tem pautas vinculadas à defesa da educação pública de qualidade, pauta em defesa da saúde pública, fortalecimento do SUS, e da agricultura familiar, no caso do ponto de vista regional, de buscar cidades mais integradas, inclusivas, inteligentes. Então, esse conjunto de pauta é que nós informamos. Então, não pode vir para o PSB candidatos que vão para uma pauta reativa, a nível nacional, contra os interesses da população. Por exemplo, uma pauta que fortaleça armamento. Não é a nossa é a pauta da paz. É a pauta de que o cidadão, que armas da mão do cidadão vai parar na mão do bandido. Então, não interessa isso pra gente. Então, nós estamos montando essa chapa, então, a partir com esses princípios que eu estou falando contigo aqui, e nós estamos recebendo, então, gente da área de educação, pessoas também da área rural. Então, nesse momento, nós temos 16 pré-candidatos, mas, lógico, a ideia da gente é que a gente chegue a 24, ao conjunto portanto, da chapa. Isso pode chegar, né? Na última eleição foram 22, nós não conseguimos fazer média. Eu falo que a nossa chapa era melhor qualificada. Eu ia falar isso. Porque em 2016, o partido faz um vereador e tem outros com votações ficou pouco para entrar no sentido. Muitos candidatos com acima de 1.000 votos, 1.200 votos. Que chega em 2020, poucos candidatos com votações assim razoavelmente expressivas. O candidato, ninguém passou de 1.000 votos. O que foi que aconteceu nesse processo de formação? E para 2024, vai ter essa recuperação de rota no sentido de nominal de votos? Sim, vamos lá. Na última eleição, nós colocávamos o material que nós temos a chapa de melhor qualidade da cidade. Era o que nós dissemos isso. O tempo todo. E era uma verdade. Quando eu olhar para aqueles nomes, o nosso olhar, nomes tanto de pessoas que têm formação acadêmica, mas mesmo quem não tem, mas que tem uma vida na cidade de preocupações sobre coisas importantes para a coletividade, na área de saúde, de transporte coletivo urbano, de tudo. Então era uma chapa muito boa. Mas era uma chapa eu falo muito classe média. E ela pedia muito voto para dentro. Ou seja, eu me lembro que eu fico brincando com um amigo nosso, que é o Fabrício, que disputava com o Sérgio Magalhães. Os dois saíam juntos para fazer campanha juntos, para disputar o mesmo eleitor, porque o público de Sérgio e o público de Fabrício Vieira era o mesmo. Então, na última chapa, nós tínhamos, então, muito erro parecido. Dessa vez, não. A chapa, ela está sendo mais diversa. Então, nós vamos ter candidatos com base em bate-pé. Não tínhamos uma candidatura com base rural. Nós temos candidato com base em educação. Vamos ter candidaturas muito focadas num chamado grande bairro, no caso Patagônia, ou candidaturas com um viés de proximidade com vínculo, com base católica, por exemplo. Então, ou seja, nós vamos ter uma maior desconcentração. Com o advento da federação, vamos lá. A federação que vai poder lançar, todos sabem,
vai funcionar como partido, vai poder lançar os 24 candidatos. Os 3 partidos que são fortes. PCdoB, que tem 3 vereadores hoje na Câmara, PT, que tem 4, mais o PV. O PSB, você imagina que pode se favorecer com o fato de que muitos candidatos, até com essa preocupação de falar, nossa, será que eu entro ali naquele bolo? Pode favorecer, pegando muita gente grande ali, muita gente que tem potencial de voto e que também se identifica, né, já que tem um alinhamento político. Correto. Pode ter acontecido. É em conquista, mas tem acontecido no país todo, está sendo assim. Como boa parte da nossa aliança, um pouco olhando para a Aliança Nacional com Lula, ela acaba no município também acontecendo, a federação, mas o PSB junto, não é isso? Às vezes outros partidos aproximados também, isso não tem acontecido. E o fato de a gente estar sozinho, né? Sozinho eu estou jogando um voto para dentro de um partido. Também tem isso. Então nós temos recebido companheiros que têm a história em partidos da federação, mas são companheiros nossos, e nós estamos buscando alinhamento no sentido de que eles realmente participem do processo. Eu escutei esse mesmo comentário que eu fiz, eu escutei ele totalmente inverso na eleição do Estado, com a eleição da Fabiola Mansur, que o pessoal achava que ela deveria estar na federação, né? Isso. Para entrar, mas aí foi... foi para a eleição estadual, nós tivemos ao contrário, nós tivemos perdas. Sim, Por que nós tivemos perdas? Nós tínhamos isso alguns deputados estaduais ali, nós perdemos logo deputados que saíram, porque ficaram preocupados da formação, para outros partidos. Aí já foi o contrário. Foi o contrário. E para a eleição de vereador tem sido interessante. Vamos falar aqui da majoritária. Pronto. Majoritária, a federação lançou Valdenor Pereira, PSB Sim. caminhando junto. Mas o nome do vice ou da vice ainda é uma especulação. Perfeito. Você, recentemente, né, o professor Zé Carlos comentou, aí eu vi na internet, nas redes, digamos assim, sugerindo o nome da presidente da OAB, doutora Luciana Silva, como nome para compor a chapa. A primeira pergunta é a seguinte, mantém essa sugestão? A segunda pergunta como você acredita que está tendo essa discussão? O que você acha aí que você acha que a chapa vai sair forte mesmo para o enfrentamento em 2024? Primeiro, a chapa vai sair forte. É uma chapa que tem bons ativos. Qual é o primeiro e mais importante ativo da chapa encabeçada pelo professor Valdenor e composta nesse momento também pelo PCdoB, pelo PT, pelo PV, pelo PSB, e partidos que estão dialogando conosco, como Avante, PSD. O primeiro grande ativo é a nossa história. A história das administrações de Guilherme na frente, de Zé Raimundo na frente, né? Com a participação desses partidos, é uma história que fez com que Vitória da Conquista fosse para o terceiro grande ciclo de desenvolvimento. O primeiro ciclo ali, ainda no início ali da década de 60, a estruturação da Rio Bahia, o segundo do café, e quem deu o outro grande salto foi exatamente a estruturação de uma movimentação na cidade que gerou 2 grandes polos, o polo de serviço de saúde e o polo de serviço de educação, e que trouxe então uma outra população para cá. E aí a cidade se transformou. Então isso se deve a administrações do PT, do PCdoB, do PV e do PSB. Então, aí a pergunta que nós temos que fazer, olhando para essa história, o que é que foi feito nos últimos 6 anos para cá que o Conquistense poderá, estou melhorando mais em relação às administrações anteriores? Nós olhamos e olhamos e olhamos para todo lado. Não tivemos nada de novo, né, nessa cidade. Quando a gente entra para o Centro Glauber Rocha, foi Guilherme que fez. Nós vamos olhar lá para Lagoa das Bater, foi Zé Raimundo. Né? Quando a gente olha para o sistema de esgoto sanitário, nós somos o primeiro do Nordeste e o sétimo do país, ou seja, vencer a maioria dos capitais. Quem foi? Foram os nossos governos. Então esse é o primeiro olhar sobre a coisa, então esse ativo. A segunda parte da sua pergunta, que você fala, nós vemos forte, é a conjuntura nacional. Lula está dando um show como presidente da República, né? Um governo que reconstruiu o Brasil democrático de volta, colocou a gestão pública nacional como algo respeitado no mundo e no Brasil. São 37 anos tentando aprovar uma reforma tributária, estamos conseguindo. Quando a gente fala de estabilidade hoje nas relações entre os cidadãos,
nós estamos conseguindo. Estrutura uma coxa, um colchão social baseado ali. Não é só no programa Bolsa Família, não. São nos diversos programas, inclusive, que estão acontecendo. Também é desse governo. Tá? Então, quando a gente começa a fazer esse olhar, agora mesmo nesse massacre que está acontecendo, eu não gosto de chamar de guerra, viu? Para mim é um massacre na Palestina. O governo Lula não jogou todos os esforços para que todos os brasileiros pudessem, que estavam na região do conflito, viessem para o nosso país, né? Ou seja, a diplomacia brasileira voltou a ser respeitada. Só que, então, Lula está olhando para a Vitória da Conquista, e a informação que eu tenho é que se tem uma cidade que ele escolheu para vir na campanha na Bahia, Conquista. Não se fala de Salvador ou de Feira, pode vir também. Mas lá, o núcleo fala, não, uma cidade nós queremos ir que o presidente vá, que é a Vitória da Conquista. Então esse é o primeiro grande trunfo. É a nossa história articulada com essa condição nacional. Então, como você tem um governador, nós dois estávamos comentando sobre exatamente essa disposição de Jerônimo. Jerônimo trabalha então de domingo a domingo, escutando, inaugurando, avançando. E isso para a gente é um outro grande. Então, quando você coloca Jerônimo e Lula em governos progressistas, mas são governos que estão sendo muito bem avaliados. E nós temos a história da gente na cidade, então nós vamos colocar, dizer, claro, que isso nós estamos entrando forte. Depois você perguntou o nome de Luciana Silva. O nome da vice. Nós apresentamos para o pré-candidato Valdenor, há 2 meses atrás, fui eu e o meu vice-presidente, o professor Mozart Tanajura, o nome de Luciana Silva, para ser a vice na chapa da reconstrução. Só um adendo, Luciana Silva, que já participou, gente, aqui no podcast Interior Baiano Notícias, você pode revisitar aí que você vai achar. Pronto. Luciana, ela quando ela está em Vitória da Conquista, que já tem mais de 10 anos, e passou no concurso como professora da UESB e também advogando, e tanto como professora da UESB. Ela é muito respeitada pelos colegas todos, pelos estudantes, pelo conjunto do funcionalismo. Como cidadã, com um olhar para um país mais progressista, mais inclusivo e também emancipado em relação à questão de gênero, ela é muito vinculada às lutas das mulheres, né? Então, ela se relaciona muito com a pauta da mulher na política, da mulher ocupando esse espaço. Então foi dialogando, então, claro, olhando por tudo esse histórico que nós apresentamos para o deputado Valdenor, lógico, entre outros nomes que têm sido apresentados, o nome de Luciana, e foi uma coisa pensada. Eu gosto de falar isso muito claramente, porque nós estamos pensando em dar qualidade também ao debate político da nossa cidade, e a visão sobre o desenvolvimento urbano de Luciana é muito interessante. Dentro das discussões ali da chapa, já tem alguma sinalização? Como você acha que vai o resultado disso? A notícia de hoje, né? A notícia, claro que isso foi conversado com o governador Jerônimo, a notícia de hoje é que o nome de vice, na nossa articulação, deverá sair no mês de março. Sim. Então, com certeza que outros nomes irão aparecer. Que bom que apareçam, né? Então, eu sei que o nome de Luciana, eu me lembro que Valdenor, olha só, é excelente nome, né? Vamos colocar assim para a gente poder dialogar. Então, e não tem por que ter pressa. Ninguém escolhe vice primeiro. Você tem que fortalecer primeiro o nome da cabeça de chapa, que é o nome de Valdenor. O vice se escolhe depois. Mas é claro que, como força e parte, nós já colocamos o nome de Luciana entre outros nomes que são colocados. Gente, só um minutinho aqui, que eu vou falar para vocês do interiobaiano.com.br. Esse bate-papo e muitas outras coisas que a gente conversa aqui no podcast, esses assuntos estão lá no interiobaiano.com.br. Então, assim, você que está assistindo, fique ligado, não deixe de acessar o site, porque dentro do site você vai encontrar matérias sobre Vitória da Conquista e região, e vai encontrar uma parte onde tem assim, podcast. Aí lá você vai revisitar todos os episódios que já passaram. Ao entrar nos episódios, você vai se deparar com o YouTube. Inclusive, você pode estar assistindo pelo YouTube. Então, assim, no YouTube, onde você está no canal, você vai navegar pelos episódios que passaram, pelos cortes, e
dar uma moral pra gente, né? Curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal. Não deixe não. Que nós vamos aqui agora continuar com as perguntas, já caminhando aqui pro segundo bloco, pra reta final. Que eu quero perguntar o seguinte. A administração municipal, prefeita Sheila Lemos, sua avaliação de momento da gestão. Eu considero um pouco do que eu falei antes. Nós não conseguimos identificar, nos últimos 6 anos de Vitória da Conquista, uma inovação administrativa. Um projeto novo, algo que enchesse os olhos do conquistense pensando numa cidade de futuro. Então, a minha avaliação não é uma avaliação positiva sobre a gestão. É lógico que ações, iniciativas, possivelmente devem estar acontecendo. Mas quando eu penso em projeto e em cidade, eu penso que é algo que dê saltos, né? Que fortaleça para um novo ciclo. E nos últimos 6 anos, não consegui vir nem com o ex-prefeito Ezen, nem com a atual prefeita Sheila Lemos. A prefeita vai ter agora na reta final de mandato, tudo indica, né? Também a gente fala que o que saiu na mídia, digamos assim, investimento, no caso, um aporte de 160 milhões, que foi o empréstimo que foi aprovado pela Câmara. Esse dinheiro pode interferir no sentido do enfrentamento a ela, já que o investimento de 160 milhões em infraestrutura, em urbanismo no município, vai ser perceptível ao olho da população. Olha, nós participamos de governo na cidade em que o sistema público de transporte era superavitário. Acho muito estranho, do ponto de vista de uma gestão eficiente, saber que o município de Vitória da Conquista está subsidiando muito fortemente o transporte na cidade, pagando somas consideráveis ao mês. Né? Então, esse é um primeiro debate. Uma outra segunda é a questão de endividamento. Vitória da Conquista teve, nos 16 anos de governo, da gestão dos nossos partidos, sabe aquela coisa boa de você falar assim, nós não devemos ninguém e crescemos? Então, acho que a gestão boa é a gestão que consegue fazer muito com o que você tem, para você não prejudicar a geração futura. E quando você toma empréstimos, é bom sempre lembrar que é mais de um, até porque o ex-prefeito Ezen já tinha... Este é o terceiro Finisa. Terceiro Finisa. Teve o Finisa 1, depois o Finisa da iluminação. Isso. E agora o Finisa 3. Então, quando você olha para o futuro da cidade, você sai de endividamento zero e você coloca que todo mês você vai pagar uma parcela de valor X a partir de 3, 4 empréstimos, é uma significação muito negativa, né, para o futuro da nossa cidade. Então, nós temos esse cuidado durante 16 anos. Então, acho muito ruim. Do ponto de vista de impacto, tem impacto. Não vou poder negar. Me lembro, na eleição passada, nós não ganhamos a eleição no primeiro turno por uma diferença de 3 mil votos. 3 mil votos. Teve um bairro, que é o bairro Parque Coveima 1, que foi inteiramente asfaltado e que acabou, olha só, na lógica imediata do morador, né, votou ali muito por conta daquele asfalto que ele tanto almejava. Né? Ele não conseguiu avaliar que o investimento mais caro feito por Guilherme, por Zé Raimundo, pelas nossas administrações, foi o esgoto sanitário que o bairro dele tem. Não é o asfalto, né, que foi feito na cidade inteira. Mas então, possivelmente aquela votação naquele bairro, essa diferença, por conta dessa iniciativa de recurso emprestado, foi feita e pode nos ter tirado a vitória na eleição passada. Então, me parece que quem está no governo atualmente, a prefeita Sheila e sua equipe, seu grupo político, está pensando um pouco de repetir esse tipo de iniciativa. Nós acreditamos muito que o cidadão conquistense também ele está muito mais politizado e o resultado desse processo eleitoral, olhando para o governo Lula, né, isso, já sinaliza isso. Então, nós acreditamos que mesmo com recurso emprestado, pensando no prejuízo futuro da cidade, né, que a população não quer ter, né, isso, e pensando que a força da estrutura de Vitória da Conquista, ela não precisa efetivamente desses empréstimos para fazer uma gestão bem feita, bem trabalhada, bem ordenada. Zé Carlos, eu faço a pergunta, normalmente aqui, eu, Júlia, Bianca, quando estamos aqui, nós sempre perguntamos para os entrevistados, que é uma coisa que a gente vê repercutir muito. A eleição, você projeta ela polarizada ou imagina que é possível surgir uma terceira via nesse meio do caminho?
Não, essa eleição polarizada. Ela vai repetir o que aconteceu no estado da Bahia, a eleição de Jerônimo e ACM Neto. Vai repetir também o que aconteceu nacionalmente. Você viu que todas as candidaturas, a de Soraya, a do Ciro, não conseguiram avançar. A população criou 2 grandes polos, né? E em Vitória da Conquista ainda vai ser assim. Não é que seja o ideal. Eu, particularmente, gostaria de ter hoje 4 grandes polos. Né? Você citou a campanha de 2014 e a de que a Marina assumiu. Ela chegou a ter em 2014 23 milhões de votos. Chegou em 2018 tivemos outros candidatos também com outras votações até maiores. E em 2022... a Simone, que ali ocupou 5% do eleitorado, e ainda assim a gente considerou muito, né? No caso de Simone, nem tanto foi o tamanho da votação. Foi o fato de Simone ter conseguido um nível de imagem e projeção sobre o que ela disse, sobre o que ela se apresentou, uma diferenciação, que realmente ela foi valorizada, não foi nem o tamanho do voto. Os outros desapareceram. Todos os outros desapareceram. Então ficou basicamente Lula ou Bolsonaro e um pouco de Simone por essa novidade. O debate perde qualidade com isso? Não era melhor que ampliasse ali, que tivesse pelo menos 4, 5 candidatos potenciais para... Sem dúvida alguma. Nós preferimos que os partidos pudessem ter nomes, que não adianta também, viu? Numa situação polarizada. Nós tivemos essa experiência assim. Nós tivemos candidatura de Joás na eleição, há 2 eleições antes, ele 10% ali, a base era essa, mas aí você tinha também o menino que foi vereador, que era do INSS, Arlindo, e isso. Foi aqui, teve Abel? Foi, e Abel foi antes. Abel foi antes. Isso, então nós tivemos ali 4, 5 candidaturas, né? Mas a população acabou, no final ali, ficando na disputa da candidatura de Guilherme, não, no caso de Zé Raimundo, e isso com Ezen. Então, essa questão do polo, quando as forças históricas na cidade elas se convergem muito para isso, a terceira, quarta e quinta meio que desaparece do processo. Por mais vontade e qualidade do debate que se traga, mas tem acontecido isso. Então, acredito que o caminho de Feira, de Conquista, acho que de Juazeiro, olhando para as grandes cidades, será o caminho da polarização, porque não se criou um terceiro polo, mas um terceiro polo com densidade. Eu vi uma foto na semana passada de alguns partidos, de amigos nossos que fazem parte de outros partidos, discutindo essa possibilidade. Mas eu não vejo capilaridade para a estruturação de uma terceira via com capacidade competitiva. Né? Ter 4, 5 candidatos, 10, não significa que estão no processo da disputa. Né? Nesse caso, não vejo outra possibilidade, a não ser estando coisas em pontos. Gente, a gente está caminhando para a reta final do bate-papo. Ainda tem algumas coisinhas para acontecer aqui nesses últimos minutos. Mas o primeiro quadro, dos quadros que a gente apresenta na reta final do bate-papo, eu vou fazer logo agora. O Zé Carlos não pode deixar de responder. Ele é professor, gente. Ele vai tirar de letra isso aqui. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos, qual a nota seria? E, por favor, uma breve justificativa após a nota. Tá bom. A nota é 5. A nota é 5. Eu falei porque não vi nada de inovador, nada de novo para o que a cidade precisa, em cima das novas necessidades, e também porque faz o muito básico da cidade. Pronto. Nota dada e justificada, que é como a gente gosta aqui no interior baiano. Uhum. Interrompendo aqui, antes de ir pro finalzinho, só para reforçar, gente, e agora eu vou reforçar diferente. Já falei do interiorbaiano.com.br, mas agora eu quero para você que tá assistindo pelo YouTube, faça inscrição no canal, ativa o sino para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo, nos cortes, nos episódios novos, e não deixe de compartilhar essa entrevista, de dar um joinha, porque isso aqui fortalece o canal do Interior Baiano. E também visita o Instagram. No Instagram você vai encontrar essa nota e vai encontrar vários destaques da entrevista desse podcast, de outros podcasts que passaram e também prévias do que está acontecendo no site. Tem muita coisa legal. Tem agora vídeos institucionais. Tá uma maravilha. Mas é isso. Voltando aqui, Zé Carlos, é o seguinte. A gente bateu um papo aqui legal. Foi tudo lindo, maravilhoso, digamos assim. Mas chegou a hora de aperto, né? Porque nem só de folga, nem só de folga a gente vive. Brincadeira à parte. Nós temos um quadro aqui que ele é um nome, uma definição. Nós apresentamos a você aqui, na verdade, 8 nomes.
A cada nome que eu falar, eu vou pedir que você faça uma definição dele em uma palavra, veja só, uma palavra, ou uma breve frase. Você, é uma colher de chá que a gente dá aí. Mas a frase é breve mesmo, não pode ir falando demais não. Brincadeira. E eu tenho 8 nomes aqui, da política de Vitória da Conquista e região. Primeiro nome, e também nacional e estadual. Primeiro nome, ACM Neto. Persistente. Jerônimo Rodrigues. Vencedor. Lúcia Rocha. Aguerrida. Washington Rodrigues. Realmente ficou difícil. A parte de Washington, eu vou tentar aqui Mas tá livre. pensar aqui uma palavra, né? Livre pensador. Sheila Lemos. Empresária. Valdenor Pereira. Olhar de futuro. Jair Messias Bolsonaro. Reação, atraso. Luiz Inácio Lula da Silva. Mais um vencedor. 8 nomes. Definiu, tá vendo? Uhum. A gente poderia colocar até mais. Ele foi tudo em uma palavra, ele seguiu ao pé mesmo. Acho que o dia de Valdenor, já alguém que você fez com 2 palavras, mas bateu certo aqui no quadro do podcast Interior Baiano Notícias. Não foi tão difícil, tá vendo? Pronto, tranquilo, mas Rapaz. Marco, não venha pra cá não, viu, velho? Uhum. Olha, eu quero agradecer ao professor Zé Carlos. Vocês sabem que nos bastidores a gente sabe o que é correria aqui pra encaixar, porque a gente precisava desse bate-papo para entender também como o partido está se movimentando e discutir aí vários assuntos. Claro, né? Claro. Eu acho que a população ela busca essa interlocução com todos nós para que cada fala seja também um momento de aprendizado, seja um momento também dela refletir sobre o que nós queremos para o Brasil, para a Bahia, para a conquista, para o mundo, né? Cada posição que nós tomamos aqui em relação à questão ambiental, em relação à questão econômica, tem um rebatimento. Então, tudo. É isso, quando o gestor assume, ou na prefeitura, no estado, ou na presidência, todo o nosso voto vai dar um tipo de resultado. Então, o pedido da gente para o cidadão é que faça a reflexão. Não vote apenas por ser seu vizinho, por ser seu parente, porque você pensa que conhece, ou só porque você é uma pessoa da sua igreja, do seu sindicato. Vote pensando no projeto. Cada candidato a vereador, cada candidato a prefeito é um projeto. Então, a pergunta que você tem que se falar, olhando para aquele que lhe pediu o voto, 1000 razões, pelo seu histórico, você acha que ele realmente ele pensa na escola pública que você acha que tem que defender? Ele pensa que o SUS precisa ser fortalecido? Ele pensa numa cidade que seja mais inclusiva ou uma cidade para privilegiados, né? Então, o voto é um projeto de cidade, é um projeto de país, é isso e tal. Então, se você diminui o voto só porque o candidato é torcedor, ou o candidato é um torcedor do Vasco, do Flamengo, você está diminuindo seu voto. Esse tipo de afinidade não é o melhor. Ele pode ser um adversário do seu time, mas ele tem que ser bom para ser prefeito, para ser vereador, isso bom dentro do que você pensa como projeto de cidade, tá? Então, é isso. Diminua, inclusive, assim, cada projeto desse não cabe inteiramente no seu. Então, o seu candidato a vereador e a prefeito e a presidente, ele não tem que necessariamente pensar em tudozinho certinho que você pensa. Ele tem que ser diferente em algumas questões. Não vai caber. Então, isso se chama um pouco também de resiliência, de tolerância, de imaginar que nem tudo que nós queremos está naquele projeto de candidato. Então, esse é o debate que nós estamos lançando para que todos pensem de forma mais criticamente nas suas escolhas futuras. É isso aí, a gente agradece a sua participação e fica o convite aí para outras oportunidades, novos bate-papos. Tá bem, Wilson, um abraço para vocês. Também mandar um abraço em nome do secretário Ângelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico, da nossa presidente estadual, deputada Lides da Mata, que conversamos um pouco, quando ela vier à Conquista nos próximos dias, a gente faz essa visita aqui também com ela, e vamos esse debate para a Lides seria muito bom, viu? Fazer uma pergunta assim, tal, sem saber quem vai aparecer na lista, é complicado, viu? Tá bom, gente? Mas obrigado aí, Wilson, pelo espaço e um forte abraço para todos. É isso aí. Pessoal,
fica o agradecimento ao Zé Carlos e vocês fiquem ligados, vem muita coisa boa por aí, muitos entrevistados que vocês estão pedindo aí nos comentários, que a gente tá de olho nisso. E é isso aí, até mais, gente. Tchau, tchau.